Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais essa transmissão da nossa igreja. A mais um estudo da palavra do Senhor, ainda sendo transmitida esta palavra aqui da minha casa, mas a esperança nossa é que logo voltemos ao templo, possamos estudar juntos a palavra de Deus. Nas quartas-feiras, outros dias da semana, no domingo, e a palavra de Deus ela precisa ser estudada. Que bom que você está conosco nesta noite de quarta-feira, dia 12 de maio de 2021. O desejo do meu coração é que Deus fale grandemente, de uma maneira muito forte ao seu coração. Esta palavra frutifique na sua vida. Vamos orar? Vamos pedir a bênção do Senhor. Vamos agradecer a Ele, porque Ele já tem nos abençoado nesta semana. É ou não é? E continuará nos abençoando, porque Ele é o nosso Deus, um Deus que ama você, um Deus que nos ama. Vamos orar. Pai, nós te louvamos na beleza da Tua santidade, porque o Senhor é Deus, o único Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, mas é um Deus que sustenta o nosso universo, sustenta as nossas próprias vidas, um Deus que está conosco a cada dia e nós rendemos honra, glórias e louvor ao Senhor. Agora, quando vamos estudar a Tua palavra, que a Tua bênção e a ação do Teu Espírito Santo, o ensinador, possa estar conosco. Abençoa a vida do Teu filho, da Tua filha, que está participando desse momento, que é um momento de culto ao Senhor. Que a Tua bênção esteja sobre nós. Eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Estamos estudando um tema fantástico que fala da vida vitoriosa. Quem não quer ter uma vida vitoriosa? Vencendo os inimigos. Para vencer, precisamos lutar. E a vida do cristão é uma batalha, é uma luta, muito embora não gostemos muito desta palavra, luta, batalha, mas é verdade. Já aprendemos que nós somos mais do que vencedores. Há uma batalha, estamos em plena luta, mas já somos vencedores. E Paulo diz, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Sim, há uma vitória garantida, somos mais do que vencedores, mas estamos numa batalha. E eu sempre repito palavras do pastor John MacArthur. Hoje, boa parte da igreja visível parece imaginar que os cristãos devem estar numa diversão e não numa guerra. Estamos numa guerra, numa batalha, e aprendemos que estamos numa batalha contra o pecado, cujos aliados são o mundo, a carne e o diabo. E nesta batalha somos mais do que vencedores, estamos numa luta, Deus tem nos dado armas para esta luta e por isso nós vamos aprender na palavra do Senhor quais são as armas que Deus disponibiliza para que eu e você possamos lutar e após a batalha sejamos verdadeiramente vencedores. Nós já aprendemos que o mundo, a carne e o diabo, eles agem para nos fazer pecar. E assim nós perdermos aquela vida abundante que Jesus tem para nós. Paulo aos Coríntios, ele diz que, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Algo que merece ser estudado. Algo que merece ser muito bem aplicado em nossas vidas. Ele diz, as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu e você, meu irmão, minha irmã, nós temos armas, como diz aqui, poderosas para destruir fortalezas. E eu quero ver com você quais são essas armas poderosas que Deus dá a mim e a você para que nós possamos vencer o mundo, vencer a carne, vencer o diabo e deixarmos de lado o pecado que tão de perto nos rodeia.
Eu quero ler a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, o verso 10 ao 20. Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao 20. Depois de dar várias orientações, ele diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, contra os poderes e autoridades. Nossa luta é contra os dominadores deste mundo, mundo de trevas. Nossa luta é contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, ele diz, vocês precisam se vestir de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e vocês possam permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, diz ele, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente eu torne conhecido o ministério ou o mistério do Evangelho. Evangelho esse que eu sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Paulo, ele fala aqui no verso 11, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que Paulo quer dizer com a armadura de Deus? Que nós precisamos vestir esta armadura. Esta expressão armadura de Deus, ela traduz uma palavra grega que se refere ao equipamento completo de um soldado romano de infantaria. A palavra para armadura, nós podemos traduzi-la como armas. Nesta unidade, armadura de Deus, estão concentradas várias armas. São armas que Deus concede aos seus filhos, capacitando-os para a batalha contra o pecado, seus aliados, a carne, o mundo e o diabo. Por isso o apóstolo Paulo, ele enfatiza que os crentes devem tomar, e ele põe lá, toda a armadura de Deus. Paulo, ele pega o exemplo de um soldado romano com toda a sua vestimenta para a guerra, e ele então faz uma analogia com a vestimenta do cristão para a guerra espiritual. Essa armadura espiritual, ela é formada por diferentes elementos, mas ela é uma unidade. Por isso a Bíblia fala, e Paulo diz, toda a armadura de Deus. Isto é, vocês têm que ter todas as armas para poderem vencer. Isso significa que no ensino bíblico não faz sentido usar apenas uma ou outra arma espiritual e desprezar as outras. Ou alguém está vestido com toda a armadura de Deus, ou está completamente vulnerável aos ataques de Satanás. O apóstolo Paulo, ele conhecia bem a vestimenta ou a armadura dos soldados romanos.
Ele ficou preso por alguns anos, 3 anos, vigiado por soldados romanos. E a armadura, isto é, a vestimenta do soldado romano, consistia num escudo para se defender, você conhece o escudo, uma espada para avançar e lutar, enfrentar o inimigo, uma lança, um capacete e uma couraça. Paulo, nessa analogia à armadura de Deus, ele omite a lança, mas ele acrescenta o cinto e os sapatos, que embora não fizessem parte da vestimenta ou da farda militar, ele diz são necessários. O apóstolo usa, na verdade, a armadura como uma metáfora, porque a cada peça ele acrescenta um elemento de natureza espiritual, capaz de levar o crente à vitória. Mas você pergunta, pastor, qual é o significado da armadura de Deus? Nós podemos entender assim, que a armadura de Deus, meus irmãos, ela é a completa virtude espiritual que Deus provê aos crentes, para que o crente possa ser capacitado para esta guerra, para esta batalha, para a luta contra as forças do mal. A ordem bíblica é para que o crente, o cristão, esteja revestido de toda a armadura de Deus, isto é, com todas as armas que Deus fornece a ele. Mas por que nós devemos vestir a armadura de Deus? Porque cada cristão verdadeiro está envolvido nesta intensa batalha, como nós temos falado. E antes de falar sobre esta batalha espiritual que o crente está envolvido, Paulo já havia falado algumas coisas fundamentais que nos ajudam a entender que é necessário que vistamos esta armadura de Deus. Paulo, antes de falar desta armadura de Deus, que eu e você como cristãos, crentes em Cristo, precisamos vestir armas disponíveis a nós, Paulo ele escreve nesta carta, antes de falar da batalha e das armas, ele fala sobre a beleza e o plano eterno soberano de Deus para a salvação. O amor de Deus para conosco em nos salvar. Um plano eterno, antes da fundação do tempo. Ele fala sobre isso. Depois ele fala da posição da igreja em Cristo. Eu e você como igreja gozamos das bênçãos espirituais. Gozamos dos privilégios que só o salvo pode desfrutar, bem como também os deveres na nossa caminhada de fé, em direção à santidade, sendo capacitados a cada dia pelo Espírito. Então ele vem trazendo isso aqui. Ele explica que nós temos uma posição diante de Deus, os crentes somos desafiados a cada dia a provar a nossa fé nesta luta, mas ele também coloca que a vida do cristão não é só desfrutar desta salvação eterna, não é só desfrutar desse cuidado de Deus, mas a vida do cristão, ela se resume não só nas bênçãos da salvação, mas inclui a nossa posição diante do mundo, a nossa posição diante da nossa própria carne e do diabo. Por isso, Paulo lhe coloca você diante de tudo que você está vivendo neste mundo, na sua carne, contra o diabo e o pecado que tanto rodeia você, você precisa estar preparado para vencer esses inimigos. Então ele diz, você precisa estar vestido de toda a armadura de Deus. E é interessante, ele repete isso no verso 11 e também no 13. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Mas no 13 ele volta a falar, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mau, permanecendo
inabaláveis depois de terem feito tudo. A Bíblia Viva, ela traz uma versão num outro aspecto para o entendimento do crente. Ele diz assim: vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que vocês possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. Permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. E como nós vemos isso na prática, Satanás joga a casca de banana, e quantos crentes vão e escorregam nesta casca, é ou não é? E caem, e perdem a batalha. E ele diz ali: portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar. E quando vocês tiverem acabado a luta, diz aqui nesta versão, vocês ainda estejam de pé. E lá no verso 12, nós já lemos, vale a pena ler de novo: não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpo, os reis malignos do mundo invisível, esses poderosos seres satânicos e grandes príncipes malignos das trevas, que governam este mundo pecaminoso, e contra um número tremendo de maus espíritos no mundo espiritual. Frente a esta realidade, nós temos que vestir a armadura de Deus. Mas, pastor, eu ainda não entendi o que significa vestir a armadura de Deus. O soldado romano, quando ele se preparava para a guerra, ele vestia a sua armadura. Pegava o escudo, pegava a espada, a couraça para proteger todo o seu peitoral. Ele se preparava. E eu e você, neste mundo, precisamos estar preparados para esta luta. Vestir esta armadura, isto é, estar fortalecido no Senhor. Implica viver uma vida cristã de forma correta, uma vida cristã plena, estar de pé sustentado pelo poder de Deus. Vestir esta armadura é buscar esse poder de Deus e estar e ser infundido por Ele. Por isso, o apóstolo Paulo lhe disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando nós estamos sobre a graça de Deus, o poder de Deus, sobre o domínio de Deus, nós podemos todas as coisas. E Paulo, então, ele coloca isso de uma maneira prática, dizendo que quando você está revestido desta armadura de Deus, você pode todas as coisas naquele que fortalece você. Por isso, nesse estudo, nós estamos vendo e estudando passo a passo as armas que nós vamos ver depois desta armadura, que fazem parte desse conjunto de armas, que Deus coloca diante de nós para vencermos as batalhas. Nós já dissemos que vestir a armadura significa estar apto pela virtude e pelo poder de Deus. Essa verdade reforça a ideia de que precisamos conhecer muito bem o contexto em que nós usamos esta armadura. Em primeiro lugar, foi Cristo quem derrotou definitivamente Satanás. Você precisa entender isso. Temos inimigos, sim, mas já estão derrotados porque Cristo na cruz já os derrotou. Conquistou na cruz o poder do pecado e da morte. Isso é bíblico, está lá em Romanos, carta aos Coríntios, aos Hebreus. Por isso, meus irmãos, creia nisso e fortaleça-se no poder de Deus, porque nós lutamos numa guerra cuja vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. E voltamos ao verso do início, somos mais do que vencedores. Em segundo lugar, apesar de ser um exército derrotado, o exército satânico do mal, as forças das trevas, elas se empenham em causar o máximo estrago possível antes da sua ruína final, no dia glorioso
na volta de Jesus Cristo. A nossa vitória final, total, cabal, vai acontecer na volta do Senhor Jesus ou quando nós passarmos daqui para a glória. Mas enquanto estamos ainda e Jesus não volta, Satanás tem as suas artimanhas e ele continua agindo. Mas há uma verdade, eles já estão derrotados. Ele não pode escapar do seu destino. Deus já decretou para o diabo e seus anjos o inferno. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: maldito, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Deus já preparou um lugar para o diabo e os seus anjos. Ele já está derrotado com os seus demônios. Mas por onde quer que eles vão, eles arrastam sobre si a maldição do juízo divino. Enquanto eles caminham para o local da sua condenação eterna, eles atacam os soldados do reino de Deus. Eles continuam agindo. Já perderam a guerra, mas eles ainda continuam agindo, derrubando quem eles possam derrubar. A Bíblia diz: buscando quem possa tragar. Por isso nós devemos estar atentos, alertas, vigiando, mas também vestidos da armadura de Deus. Por isso Paulo diz: estejam firmes, resistam, vigiem, perseverem. Mas isto não quer dizer que estamos num papel simplesmente passivo, defensivo. Não, nós devemos lutar. Primeiro diz Tiago capítulo 4, 7, submetam-se a Deus, ao poder de Deus, à força de Deus. Depois, lute, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A vitória está ganha, mas há uma luta diária, minha e sua. Você tem experimentado isso, eu também tenho. Mas sabemos que a cada dia Deus está conosco. E podemos dizer como Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vestir-se da armadura de Deus inclui dois aspectos importantes para você entender. Primeiro é a graça de Deus. É Deus quem fornece essa armadura. É Deus que nos dá essas armas vitoriosas. Foi Deus quem providenciou essa armadura. Foi Deus quem forjou essas armas como uma dádiva para mim e para você. E Ele entregou esta armadura aos seus filhos. Por isso, sem o poder divino, sem as armas poderosas de Deus, nós não vencemos. Sem usarmos a armadura de Deus, não vamos vencer. Nós podemos usar tantas outras armaduras, tantas outras vestimentas de guerra, mas para vencermos a luta contra o diabo, o mundo, a carne, nós precisamos pecado, nós precisamos vestir a armadura de Deus. A nossa arma tem que ser a armadura de Deus. Por isso o salmista diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus poderoso. Então, o primeiro aspecto desta armadura é que Deus é que dá pela graça dele, pela bondade dele, a parte dele. Mas tem a parte de você, tem a minha parte, tem a nossa responsabilidade, que é vestir esta armadura de Deus. E por isso Paulo fala: toda a armadura de Deus. O crente deve usá-la completamente. Há um desafio para mim e para você. No próximo estudo nós vamos ver arma a arma que compõe essa armadura de Deus para que nós estejamos preparados. Cada dia entendendo da guerra e das armas com as quais lutamos. Quais são os elementos da armadura de Deus, pastor? Como Paulo faz essa analogia entre a armadura do soldado romano, a vestimenta de guerra, a farda dele de guerra e a vestimenta do crente. O apóstolo Paulo, ele se utilizou de certas armas
que equipavam os soldados da infantaria nos tempos antigos. E ele fez essa analogia com armas espirituais que equipam cada um de nós. Muito embora o equipamento pessoal de guerra dos romanos em sua época o equipamento tivesse alguma diferença com a armadura que ele descreve. Por isso, alguns comentaristas dizem que provavelmente Paulo tenha combinado essa figura do soldado romano com algumas referências lá do Antigo Testamento, quando a palavra de Deus retrata Deus ou o Messias como um guerreiro, o Deus de guerra. Por exemplo, Isaías fala Deus vestido de justiça como de uma couraça. Fala também com o capacete da salvação na cabeça. Quem sabe Paulo aproveita esses termos lá do Velho Testamento, une a arma do soldado romano e ele compõe aquilo que Deus nos dá, a armadura de Deus. Desta forma maravilhosa e extraordinária, Paulo explica que Deus dá a cada um de nós essas armas. E o meu desafio para você nesse estudo, tome posse dessas armas. Use toda a armadura de Deus. Use toda a armadura de Deus. É Deus que dá, é Deus que fornece. Mas precisamos pensar que esta armadura é o próprio Cristo em você. A cada dia eu e você estamos sendo formados à imagem de varão perfeito como Cristo. Esta é uma verdade. É o Cristo em nós que vai nos fortalecendo. A armadura de Deus são os méritos de Cristo que Deus coloca e imputa em cada um de nós. Vestir a couraça da justiça é vestir-se da justiça do próprio Cristo. Vestir o cinturão da verdade é vestir-se da verdade do próprio Cristo. Mas também vestir a armadura de Deus podemos interpretar como um conjunto de virtudes morais que nós devemos demonstrar na nossa vida em oposição ao diabo. Por exemplo, vestir a couraça da justiça significa uma conduta de vida reta, justa diante de Deus e dos homens. Por isso nós podemos entender assim: vestir a couraça ou a armadura de Deus é vestir-se do próprio Cristo. E como consequência vamos ter uma vida que realmente mostra o próprio Cristo. Uma coisa depende da outra. Esta vida prática contra o diabo, testemunhando de Deus às pessoas, ela só vem quando estamos vestidos desta armadura de Deus. A armadura que Deus concede a mim e a você. São armas espirituais que Deus coloca diante de nós. E Paulo, ele coloca muito bem aqui no texto bíblico. Cinto da verdade. Vamos estudar isso. Couraça da justiça. Evangelho da paz. Escudo da fé. Capacete da salvação. Espada do Espírito. São armas que Deus concede a nós e nós vamos estudar isso passo a passo. Mas eu quero terminar com o verso número 18, quando ele diz: orem no Espírito em todas as ocasiões. Meus irmãos, é tempo de oração. Meus irmãos, é tempo de oração. Deus está permitindo esta pandemia para que eu e você o busquemos mais. Nas nossas casas, muitas vezes na quarentena, você ainda que não sai de casa, você que ainda não tomou a vacina, não ainda estamos prontos para sair e viver a vida normal, temos que ter um tempo de oração. E eu lembro daquele filme Quarto de Guerra. Naquele quarto, aquela mulher combatia Satanás. Nós temos que ter o nosso quarto de guerra, o lugar onde guerreamos.
mas devemos estar apetrechados com a armadura de Deus. Orem, orem no Espírito, orem também por mim, diz Paulo, e eu digo para você, orem também por mim, pastor Paulo. Orem pelos irmãos, ele diz aqui. Orem para que perseverem na oração por todos os santos. É tempo de oração. Quarto de guerra, onde está? Onde tem sido o seu quarto de guerra? Onde você tem lutado? E uma das armas da armadura de Deus é a oração. A oração. Por isso eu desafio você mais do que nunca a estar orando, 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 para que logo essa pandemia termine e acabe, e para que venha o avivamento na igreja, e milhares de pessoas sejam salvas. E aí Jesus vai voltar, quando o evangelho for pregado a todo mundo. É tempo de oração, é tempo de pregar, porque Jesus logo voltará. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que você esteja atento à palavra do Senhor. Voltamos a nos encontrar na próxima quarta-feira com esse estudo sobre as armas que Deus concede a cada um de nós para a nossa luta, para a nossa batalha. Somos mais do que vitoriosos? Sim, mas estamos em plena guerra, em plena luta. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, adoramos o teu nome. Só o Senhor é Deus. E quando lemos a tua palavra, teu Espírito nos inspira e nos mostra que podemos viver e, embora em meio a problemas, lutas e provações, somos mais do que vitoriosos em Cristo. Obrigado porque o Senhor concede a cada um de nós armas espirituais para que possamos lutar e ao final possamos estar firmes e de pé. Eu peço a Deus a tua bênção sobre o teu filho, a tua filha que participa desse estudo. Ó Deus, que haja uma manifestação gloriosa do teu poder na casa do teu servo, da tua serva. Ó Deus, que possamos, ao retornar todos para o templo, contar as bênçãos, contar as muitas bênçãos que o Senhor tem nos dado, vitórias que o Senhor nos tem dado a cada dia. Obrigado, ó Pai. Fica conosco no restante desta semana. Prepara-nos, ó Deus, para o culto presencial no domingo. Que estejamos prontos e preparados para ofertarmos ao Senhor o melhor culto. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus. Um bom restante de semana com a graça e a paz do nosso Deus.